CPRB, irretratabilidade da opção e revogação da possibilidade de escolha. É a nossa próxima decisão. O que é que acontece? A gente sabe que, como estímulo ao nível de emprego no país, a Constituição passou a prever em determinado dispositivo que a lei iria estipular setores da economia para os quais a contribuição para a Seguridade Social incidente sobre folha de pagamento seria substituída por uma contribuição sobre a receita, que foi criada a CPRB, Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, certo? Então, por que isso é estímulo ao nível de emprego no país? Ora, se você paga uma contribuição sobre folha, quando você vai contratar um empregado, você pensa duas vezes, 20% de contribuição sobre folha do que eu vou pagar esse empregado, mais 20% de carga tributária. Só que quando você troca essa contribuição por uma contribuição sobre receita, você diz, eu vou contratar, vou pagar o salário dele. Mas isso não vai aumentar o que eu tenho para pagar de contribuição para a Seguridade. Só se eu tiver mais receita. Aí eu pago. Se eu tiver mais receita, beleza. Então troca por uma contribuição sobre receita. Isso foi implementado por lei, veio uma medida provisória, depois transformada em lei. Foi implementado por lei. E mais à frente isso foi tornado opcional. Porque alguns contribuintes disseram, eu não estou tendo uma vantagem com isso não. Minha receita bruta está aumentando mais do que minha folha. Então colocaram na lei o seguinte, o contribuinte pode optar. Não todos, tá? Só alguns setores econômicos poderiam optar para pagar ou a contribuição sobre receita bruta ou a contribuição sobre folha. Passou a ser opcional. Muito bem. No momento em que se passa a ser opcional, colocaram na lei algo que sempre colocam quando prevêem um regime como opcional, que é o seguinte, se você fizer a opção para um ano, vai ter que ficar até o fim do ano nessa opção. Se você, por exemplo, optou por pagar a contribuição sobre receita bruta, não pode, no meio do ano, você dizer, tá ruim, porque minha receita aumentou muito. Vou querer voltar para a contribuição sobre folha. Só vai poder voltar no ano que vem. A opção é irretratável durante todo o ano calendário. Tem assim pro Simples Nacional, porque senão fica uma bagunça, cara, indo e voltando no meio do ano. Então, opção irretratável para todo o exercício. Beleza, fez a opção, vai até o fim. Foi o que aconteceu. Mais à frente veio uma lei em 2018 que excluiu certos setores da possibilidade de opção. No meio do ano. Excluiu. E disse, olha, para quem foi excluído aqui, tem que sair da sistemática. Não vai esperar ano que vem, não. Vai ter que sair. Não diz que vai ter que sair imediatamente, porque se tratando de uma contribuição para a Seguridade Social, ela tem que observar a noventena, né? Os 90 dias. Lembrar que a contribuição para a Seguridade Social não obedece à anterioridade, mas obedece à noventena. Então, vou excluir, você vai ser excluído e daqui a 90 dias você volta para a sistemática anterior. Aí o contribuinte disse, se fosse aqui no Nordeste, ele disse, oxe, não é irretratável o ano todo? Como é que agora você quer que eu saia dentro de 90 dias? Você não disse que era irretratável para o ano todo? O que o STJ disse foi, filho, a irretratabilidade vale para você, querido. Não para o fisco. É irretratabilidade da sua opção. O fisco não fez opção nenhuma. Ele revogou o benefício fiscal. E revogação de benefício fiscal tem que obedecer anterioridade e noventena, dependendo de o tributo obedecer esses princípios, né? Contribuição para a Seguridade Social não obedece a anterioridade, não tem que esperar virar do ano, obedece só a noventena. Então, se eu mudar a legislação no meio do ano, você não pode mais optar em janeiro. 90 dias depois você está fora. Certo? Então, as teses firmadas. Primeira, a regra da irretratabilidade da opção pela contribuição previdenciária sobre receita bruta CPRB, prevista no parágrafo 3º do artigo 9º da lei tal, destina-se apenas ao beneficiário do regime, ao que opta, e não à administração. A administração pode se retratar desde que cumpra os princípios específicos e retroatividade e noventena, repito, como é contribuição para a Seguridade, só noventena, porque ela não obedece a anualidade. Não, anualidade, desculpe, a anterioridade anual. Anualidade não é um princípio de direito tributário mais não, tá? Item segundo, segunda tese. A revogação da escolha da tributação da contribuição previdenciária pelo sistema da CPRB trazida pela lei de 2018, veja, em 2011 veio a lei permitindo a opção, dizendo que é irretratável. Em 2018, tiraram algumas pessoas dessa possibilidade de opção. Aí se disse, isso não feriu o direito do contribuinte. Ele não tem direito à retratabilidade, não. A retratabilidade é oposta a ele, não à fazenda. Tendo em vista que foi respeitada a anterioridade no 90º. Como eu falei, em se tratando de uma contribuição para a Seguridade, como é o caso, tem que observar a noventena. Não significa de maneira alguma que o fisco não pode se retratar
beleza? Se retratar. É essa a lógica que tem que ser seguida.